Nesse bate-papo, como em outros também que já fizemos, a ideia é tirar as principais dúvidas de vocês. Então, caso vocês tenham dúvida, tá? Eu só vou pedir que dessa vez escrevam no chat as dúvidas, tá? Ou deixe para o final as dúvidas para que a gravação fique um pouquinho mais sem interrupções, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá, não vamos perder muito tempo porque eu quero também deixar aberto para que vocês possam tirar as dúvidas dessa plataforma, não somente do Teams, porque hoje o tema ele é o trabalho remoto juntamente com o Teams, mas vamos falar sobre as principais ferramentas da plataforma, beleza? Vamos ao que interessa. Primeiro, uma breve apresentação. Eu sou o Thiago Lima, especialista de produtividade e colaboração pela HSBS. Tenho alguns anos de experiência com a plataforma do Office 365, que antigamente se chamava BPOS. Depois evoluiu para Office 365, juntamente com as plataformas de colaboração do SharePoint, o OneDrive, na época o Lync. E aí, hoje ela já se transformou numa ferramenta chamada de Microsoft 365, que reúne outros recursos de segurança além da camada de produtividade, né? E aí, a ideia hoje é falar das principais ferramentas dessa plataforma. Hoje, a que tem sido mais usada, o cargo-chefe dessa transformação digital, eu poderia dizer que é o Microsoft Teams. Para quem não conhece, ou para quem já conhece, tá? Aqui nós temos algumas características do Teams. Ele é muito chamado, ele é muito conhecido por ser um hub de produtividade, um hub de colaboração, onde as pessoas não precisam sair desse aplicativo para fazer os seus trabalhos do dia a dia, para continuar as suas atividades. Então, o Teams ele é uma ferramenta muito interessante nesse sentido, porque o usuário ele consegue, por exemplo, se comunicar com outros colaboradores. E aí, nessa questão, nessa característica de comunicação, nós temos a parte do chat, onde o usuário ele pode fazer um chat instantâneo, mandar mensagens instantâneas, né, que é o Instant Messenger, para algum usuário. Ele pode também aproveitar esse chat, né, e fazer chats em grupos, criar grupos, igual nós temos aqueles famosos grupos do WhatsApp, por exemplo, que nos permitem fazer por exemplo, fazer um grupo onde conseguimos conversar com várias pessoas simultaneamente. Então, nós temos essa característica e o chat do Teams ele é persistente, tá? Você não perde o histórico dessas conversas. Além de poder fazer chat, nós temos a possibilidade de fazer reuniões, sejam reuniões agendadas ou reuniões que nós chamamos de reunir agora, que é uma reunião instantânea. Então, eu quero falar com a minha equipe agora, eu posso clicar no botão reunir agora e já começar a falar com essa equipe, e também a possibilidade de fazer chamadas. Esse recurso também tem ajudado muitas empresas nesse momento de transformação digital, nesse momento onde elas precisam, né, trabalhar remotamente. Por quê? Dentro da empresa, muitas empresas têm o seu sistema de telefonia, né, tem a sua central telefônica, e aí lá dentro você poderia fazer transferência de chamada, cada um tem o seu ramal, receber ligações de fora. Dentro do Teams também nós temos essa característica, tá? Você consegue integrar o Teams a uma rede de telefonia pública ou até mesmo usar apenas a rede de telefonia virtual, SIP, né, que é fazer ligações entre os colaboradores internamente. Então, é muito interessante esse recurso. Além da questão e característica de colaboração, de comunicação, nós temos a característica de colaboração, tá? Que é também uma das principais nesse momento de home office, já que dentro da empresa todo mundo conseguia compartilhar os arquivos mais fácil, todo mundo conseguia ter mais, vamos dizer, integração, né? Porque às vezes a gente tem um servidor de arquivos lá dentro e eu consigo compartilhar um arquivo com outro colaborador, boto lá numa pasta pública e aí o outro usuário vai lá e pega aquela planilha, pega o documento que eu compartilhei com ele. Dentro do Teams e dentro do Office 365 no geral, essa característica ela é muito forte, porque eu posso ter equipes onde essas equipes servirão para discutir algum tema específico, então tratar algum projeto específico. Eu posso ter equipes para projetos, posso ter equipes para setores dentro da minha empresa, mas eu posso também usar essas equipes para compartilhamento de arquivos. Então, eu posso colocar uma planilha lá e solicitar que algum outro colaborador do meu time ou de outro time atualize aquela planilha.
eu posso editar simultaneamente essa planilha, que muitas vezes, dentro da empresa, dependendo da forma de trabalhar, às vezes tem empresas que não conseguem editar a mesma planilha simultaneamente, porque tem que pedir para o outro colaborador fechar, porque a planilha aparece lá como somente leitura, e aí no Teams nós temos o que chamamos de coautoria, né, ou edição simultânea. Tranquilo? Temos a característica de personalizar a ferramenta, tá? Ela tem uma pegada muito forte nessa questão de personalização, já que ela permite que você integre com outros aplicativos, sejam aplicações web, né? Aplicações que usem o acesso via navegador, ou aplicativos que suportem APIs de integração. Então, se você tem algum aplicativo que você usa no seu dia a dia de trabalho, pesquisa para ver se o Teams ele se integra a ele. Isso vai facilitar muito na questão de usar a ferramenta sem precisar sair dela. Você ganha muito nesse quesito de integração. E não são só aplicativos Microsoft, estamos falando de aplicativos no geral. Então, se eu quiser integrar aplicativos de outros fornecedores, até mesmo de concorrentes, o Teams ele é muito, vamos dizer, ele permite esse tipo de integração, já que é, a ideia é facilitar o dia a dia do usuário final, a ideia é facilitar o seu dia a dia de trabalho, tá? Então, qual a ferramenta que você usa? Dá uma olhadinha para ver se integra e verifica que o time suporta isso. E por último, nós temos essa característica que não pode ser esquecida, principalmente pelos administradores de TI, pelo pessoal que se preocupa com a continuidade do funcionamento tecnológico da empresa, é a questão do trabalho com confiança, do trabalho de maneira segura. Então, mesmo trabalhando em home office, eu preciso ter a certeza que o aplicativo, a minha aplicação, tá? Ela está segura, que os arquivos que eu estou compartilhando nela são aplicativos seguros que não vão me deixar na mão ou que não serão invadidos por outro usuário mal intencionado ou por um hacker, né? Um possível criminoso cibernético que vai roubar informações minhas. Então, a plataforma ela tem todo o controle de auditoria com nível de gestão e segurança, não só sobre o que está dentro dela, mas também no acesso. Então, nós temos na plataforma o que a gente chama de duplo fator de autenticação, que permite que eu faça uma dupla checagem, né, antes de acessar o aplicativo. Então, isso é importante que seja ativado. Só você que está acessando, porque você vai receber um token ou vai receber vamos dizer, uma chamada telefônica em seu telefone, em seu smartphone, em seu telefone, para aprovar a entrada na ferramenta. Tá bem? Então, vamos ao que interessa aqui. Antes de falar sobre os detalhes e mostrar como seria o dia a dia desse bate-papo do Office 365, eu queria só explorar, explicar para vocês que temos três plataformas, três maneiras de acessar o Teams e o Office 365, tá? A maioria das ferramentas do Office seguem essa mesma característica. Você pode usar tanto no Windows, no Mac ou no Linux, seja de qualquer dispositivo, seja também do seu smartphone com Android ou iOS e através também do seu navegador. Então, caso você tenha, eh, você queira, pode acessar através de qualquer uma dessas plataformas. Tranquilo? É para facilitar mesmo o seu dia a dia. Vamos ao que interessa. Eu estou aqui com o meu usuário pessoal, tá? Minha conta, Thiago Lima, acessando o Office 365 pelo navegador. Então, o endereço do navegador é o portal.office.com e eu posso acessar através de qualquer dispositivo. Eu costumo dizer que a, o Office me permite, ele me dá essa flexibilidade de não depender de um dispositivo único. Eu não dependo do meu notebook, o notebook que a empresa disponibilizou para mim, tá? Se eu precisar acessar de qualquer outro dispositivo, eu tenho essa possibilidade através do navegador. E da mesma forma eu consigo acessar os meus arquivos. Então, tem muita gente que está trabalhando de home office e está trabalhando com computador pessoal, tá? Tem casos que a pessoa na empresa não tinha um notebook, não tinha um computador móvel, tinha um desktop. E aí, quando foi trabalhar de home office, acabou sendo necessário usar o seu computador pessoal. E aí, é o fim do mundo? Não, porque
o Office ele permite isso, mesmo sem você instalar nada, dá para você ter essa experiência. Primeira coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre a experiência de busca. É uma dica que eu normalmente dou para o pessoal, porque o Office ele tem o que a gente chama de uma busca unificada. É uma busca que ele vai procurar em todas as plataformas da ferramenta, seja no e-mail, seja no OneDrive, seja no SharePoint. Em toda plataforma ele vai procurar, caso você use esse mecanismo de busca aqui em cima. Por exemplo, eu vou buscar por o nome de uma empresa chamada Northwind. Tá, eu vou colocar só o primeiro nome. Se vocês observarem, é, ele já trouxe para a gente alguns arquivos, tá? Arquivos em Word, em Excel, apresentações. Se eu buscar por pessoas, ele pode trazer pessoas que trabalhem nessa empresa, sites, notícias. Ele traz tudo relacionado a essa busca que eu fiz. E aí, é, clicando em tudo mesmo, eu posso fazer filtro caso eu queira, mas se vocês observarem, tem documentos aqui que não tem o nome Northwind, como por exemplo R&D Presentation. Esse documento, se eu clicar sobre ele, você vai ver que o conteúdo dele tem a palavra Northwind. Então, só para reforçar que essa busca ela consegue procurar até mesmo em fotos que você tirou do seu smartphone. E aí, naquela foto tinha algum texto. O Teams, o Teams não, o Office ele consegue fazer o que a gente chama de OCR, né? Que é ler o texto de uma imagem. Então, se você escaneou um documento, se você tirou uma fotografia de alguma nota fiscal, algum comprovante fiscal, se você fizer essa busca aqui, ele consegue encontrar até mesmo o conteúdo que está dentro do documento. É bem legal, pois a gente consegue ganhar muito tempo com isso. Vou fechar aquela apresentação, voltar à página de boas-vindas e vou acessar o e-mail, tá? Dentro do e-mail, eu gosto de falar de uma característica que a maioria dos usuários tem. Essa característica há e-mails como não lido quando você não pode tratar depois. Tiago, isso é errado, isso é certo? Não existe um comportamento errado nem um comportamento certo nesse cenário. Por quê? Porque tem gente que prefere, exemplo, eu não consegui tratar aqui um e-mail que eu recebi deixa eu ver, um e-mail mais antigo aqui. Eu não consegui tratar um e-mail que eu recebi da Megan, tá? Esse e-mail aqui que eu recebi da Megan, ela mandou para mim e eu não consegui tratar esse e-mail. Normalmente, quando a gente não consegue tratar alguma coisa, muita gente vai lá e marca o e-mail como não lido, para depois fazer um filtro pelos e-mails não lidos e tratar aquela demanda. Porém, isso acaba enchendo muito a nossa caixa. Veja aqui que no meu usuário aqui tem 129 e-mails não lidos. É um ambiente de teste, tá? E aí isso demonstra que eu posso acabar me desorganizando com relação a isso. Posso acabar perdendo algumas mensagens, esquecendo de algum compromisso que eu tenha que fazer. Então, o que é que a gente recomenda em cenários como esse? Marcar essa bandeirinha aqui, que chamamos de sinalizar, tá? No Office, essa sinalização, ela não serve apenas para sinalizar. Eu posso até mesmo clicar com o botão direito e dizer que eu quero que essa sinalização me dê um lembrete eh, em 24 horas, na próxima semana, ainda essa semana, ou sem data específica, tá? Ou quando eu concluir essa demanda, eu posso marcá-la como concluída. Isso aí, eu não precisaria, vamos dizer, ter que marcar esse e-mail como não lido para eu lembrar que aquilo foi uma demanda específica. E aí, num caso como esse, eu consigo sinalizar e fazer filtros pelos e-mails sinalizados aqui, ó, como sinalizada. É uma característica muito legal e vai fazer você lembrar de demandas específicas que você recebeu por e-mail e não quer perder, tá? É melhor do que deixar o e-mail como não lido. Isso, logicamente, vai depender do teu dia a dia de uso. Porém, o melhor é que ele não vai ficar sinalizado apenas como uma mensagem. Ele vai transformar isso em uma tarefa do To-Do. Não sei se vocês já conhecem o To-Do, mas é uma ferramenta que está integrada ao Office também. É uma vantagem que eu costumo dizer do Office 365 é que todas as ferramentas elas são integradas. Então você não precisa estar copiando uma, vamos dizer, uma tarefa de um lado para o outro, copiando um e-mail de um lado para o outro, um arquivo de um lado para o outro. Não precisa.
o próprio Office ele tem a integração da plataforma que permite que isso flua de maneira mais simples e mais fácil, tá? Isso consegue fluir de maneira melhor. E aí, ó, é muito simples. Eu posso buscar na página de boas-vindas pelo To-Do, ou posso dentro do meu e-mail, tá vendo aqui embaixo, eu tenho a cartinha, que é a minha página de e-mails, tenho também a parte de calendários, pessoas, ou clicar nesse ícone aqui do To-Do, que ele já me direciona para o To-Do. Veja que eu tenho uma área aqui chamada e-mails sinalizados. Nessa área eu consigo ver todas as minhas mensagens em que eu sinalizei. Então, eu tenho aqui uma sinalização antiga que foi teste anexo, tá? Eu consigo ver o anexo aqui, o arquivo também do Outlook, caso eu queira. Eu tenho outros aqui, gravação da reunião, equipe privada. O outro que a Megan me marcou aqui, que foi o Sales and Marketing, tá? E aí eu consigo marcar como concluída, caso eu já tenha tratado essa demanda. Posso adicionar novas etapas, então vamos dizer que para concluir essa demanda aqui da Megan, eu tenho outras subtarefas. Eu posso criar subtarefas, então, teste 01, teste 02 e assim sucessivamente. Posso ir criando subtarefas desse item específico. Posso adicionar o meu dia, tá? Para dizer que eu tenho que concluir essa tarefa hoje. Se eu fizer isso, veja que ele vai lá para as tarefas do meu dia. Aqui, ó, em meu dia, é como se fosse um resumo do que normalmente eu teria que concluir. Então, voltando para lá, marcando a tarefa como meu dia, ele vai me sinalizar como uma nova tarefa para que eu conclua hoje. Ou eu posso colocar lembretes para mim. Então, eu posso dizer para ele me lembrar amanhã às 18, ainda hoje às 18, amanhã às 9, na próxima semana, segunda-feira, às 9, ou escolher uma data e horário que eu prefira para esse lembrete. Tá? Eu consigo parametrizar os lembretes. Consigo colocar uma recorrência, então se é uma tarefa que vai se repetir diariamente, mensalmente, semanalmente, é uma dúvida que muita gente tem. Ah, Tiago, eu tenho uma tarefa que toda vez, toda semana eu tenho que fazer isso, eu tenho que conciliar os dados de duas planilhas. Então, crie uma tarefa, tá? Num e-mail específico ou diretamente por aqui, caso você queira. Você não precisa criar tarefa diretamente por um e-mail marcado, você pode vir aqui no menu tarefas, ó, e criar uma nova tarefa também isoladamente, tá? Porém, se você observar esse e-mail sinalizado, ele vai trazer todos os e-mails em que você sinalizou de mensagens, mas você consegue categorizar para outras áreas. Por exemplo, eu tenho aqui uma área chamada Cloud. Eu posso criar uma outra lista, né? Que ele chama de lista, chamada, vamos lá, Office 365. Dou um Enter. E aí eu vou criando categorias. E eu posso mover as minhas tarefas para essas categorias. Então, é simplesmente clicando com o botão direito e mover para, tá? E-mails sinalizados, tarefas, Cloud, Office 365. Ou posso puxar e arrastar. Então, eu vou mover para Cloud. E a outra, chamada gravação, eu vou mover para Office 365. Então, eu consigo categorizar as minhas tarefas da maneira em que eu queira, tá? Sinalizar como importante, marcar como for necessário para mim. Veja que eu também tenho aqui uma área chamada planejador. E aí muitas pessoas podem ficar na dúvida caso não conheça a ferramenta que eu vou falar. Por quê? Nesse botãozinho chamado planejador ou atribuído a você, ele vai trazer todas as tarefas que você tem, seja dentro do To-Do ou as tarefas também, aqui em planejador, que forem atribuídas a você no Planner, tá? Eu não sei se todos já conhecem o Planner, que é a próxima ferramenta que eu vou falar agora, mas dentro do Planner nós conseguimos atribuir responsabilidades. Então, lá a gente consegue definir equipes, criar grupos, criar cronograma, tá? Dizer o prazo para essas tarefas, vamos dizer assim. E aí, ao final, eu posso atribuir quem são os responsáveis. Por exemplo, lá na página de boas-vindas, mais uma vez, nós temos o Planner também. Já estou com ele aberto. E aí, se formos lá, eu posso visualizar aqui as equipes em que eu faço parte. Primeiro, eu vou no menu Minhas Tarefas, ou no menu Hub do Planner. Nessa tela, se vocês observarem, pessoal,
nós temos o resumo dos planos em que eu faço parte. Então, eu tenho um plano chamado plano de eventos, eu tenho um recrutamento de funcionários, eu tenho outro plano chamado reparos, TI. Eu posso fazer parte de vários planos simultaneamente. Eu posso criar um plano novo, caso eu tenha permissão no Office, mas eu posso também clicar aqui embaixo, ó, e ver os meus planos favoritos. Então eu vou aqui no plano chamado plano de eventos. Nesse plano de eventos, se vocês observarem, eu tenho o que ele chama de colunas, que são, vamos dizer, as categorias de tarefas que eu estou criando. Então, eu posso ter uma categoria chamada To-Do, viagem de funcionários, divulgação. Como é um plano de eventos aqui, eu posso categorizar conforme o meu evento que eu estou criando. Eu posso criar aqui a tarefa no botãozinho adicionar tarefa e aí eu defino um nome para a tarefa, além de definir também uma data de conclusão e um responsável por essa tarefa. Então eu vou chamar de teste bate-papo. Teste bate-papo. Vou definir uma data de conclusão. Vamos dizer que a data de conclusão será o dia 16, quinta-feira da próxima semana, e atribuo um responsável. Esse responsável pode ser qualquer pessoa dentro da minha empresa, mas pode ser também o meu próprio usuário. Então eu vou buscar aqui pela minha própria conta, chamada Tiago, e aí clico sobre ele e depois clico em adicionar tarefa. Ele vai criar um cardzinho aqui, né, um cartãozinho com essa tarefa, com data de conclusão para 16 e também com as informações que eu defini. Posso criar uma data de início, definir uma data de início, vou dizer que será hoje. Posso definir o progresso dessa tarefa, vou definir que está em andamento, vamos dizer assim, e posso definir a prioridade da tarefa. Tá? Eu vou dizer que é uma tarefa importante, tá? É para ser concluída até semana que vem, mas ela é importante não adicionar algumas anotações que podem ajudar tanto o meu usuário, como pode ajudar também outros colaboradores a entender melhor essa tarefa. Eu posso adicionar aqui, vamos dizer, novos itens. Então, se eu quiser ter uma lista verificadora, então eu posso criar teste 02, teste 03. Posso ir criando um checklist para essa minha tarefa, tá? Então, se era para um evento que eu estou planejando, então reservar a sala de reunião, reservar o auditório, é, reservar a agenda, criar material, criar PPT, posso criar todo o checklist aqui e conforme eu for concluindo, eu vou marcando esses meus itens. Posso adicionar anexos também, então podem ser anexos do meu computador, links ou arquivos do SharePoint. E eu tenho um campo comentário que pode servir para que a equipe em si consiga se comunicar. Eu posso dizer para o pessoal, ó, toda vez que vocês fizerem uma modificação desse projeto, uma atualização, coloca um comentário aqui no campo comentários para que todo mundo saiba o que foi feito. Então, a gente consegue fazer isso. Até porque uma tarefa pode ter um ou dois ou mais, né? Um ou mais pessoas responsáveis. Eu vou dizer que a Adele também é responsável por essa tarefa, só para vocês verem. Ao lado nós temos os labels, né, os rótulos, que podem ser personalizados. Então, eu tenho aqui ó, rótulos que submetem o nome de uma empresa. Eu tenho aqui outros rótulos, então, com o nome da Patty, que é a presidente da empresa, para que a gente saiba, vamos dizer, categorizar cada uma dessas tarefas. E eu consigo também personalizar. Então, vou dizer que esse rótulo chamará ba- bate-papo. Beleza? Vou marcar esse rótulo. E aí, toda tarefa que eu relacionar ao bate-papo, né? Eu posso fazer filtros aqui em cima. Posso buscar por essas tarefas aqui em filtros por rótulos, caso eu queira. Tem por prazo, por prioridade, por rótulo, por bucket, né? Que são essas colunas, ou por responsáveis. O planner, ele permite que a gente faça esse tipo de busca. Consigo também fazer agrupamento por atribuído a alguém. Então, atribuído ao Tiago, atribuído à Adele, atribuído ao Diego. Progresso, então, tarefas não iniciadas, em andamento e concluídas.
Veja que se eu mover os cards de um lado para o outro, eu mudo o status dessa tarefa. Agora ela está como não iniciada. Se eu mover a tarefa bate-papo para em andamento, ela volta a estar em andamento. E se eu mover para concluído, ela fica concluída. Então você não precisa criar colunas para não iniciado, em andamento ou concluída, porque isso ele já trata diretamente pelo progresso da tarefa. Tá? Data de conclusão, rótulos ou prioridade. O padrão que eu gosto de usar é o por colunas via bucket mesmo. Tá? E aí, caso você conclua uma tarefa dessa, ela vai lá para baixo como uma tarefa concluída. No final da coluna, ela aparecerá como tarefas concluídas, podendo até mesmo você se arrepender de uma tarefa que foi concluída por você ou por outra pessoa, tá? Pois ele diz quando foi concluída e por quem foi concluída, e você pode voltar. Isso, pessoal, ajuda muito no nosso dia a dia, principalmente nesse momento onde a maioria das pessoas não estão trabalhando no mesmo espaço físico, tá? Tem muitas empresas que nesse momento de transformação digital, nesse momento de pandemia, não podem, né, vamos dizer, abrir os escritórios, abrir as suas lojas, abrir as fábricas, e aí acaba tendo essa necessidade de trabalhar, de continuar trabalhando com ferramentas que atendam. O Planner ele ajuda muito nessa questão de organização de tarefas, controle de tarefas, até porque nós temos aqui ó, um quadro chamado Gráficos, que se clicarmos aqui ó, em Gráficos, eu consigo ter uma visão bem gerencial dessas minhas tarefas, onde eu tenho 8 tarefas atrasadas, 3 concluídas, 7 não iniciadas e 2 em andamento, tá? Onde aqui embaixo eu consigo ver até mesmo a prioridade das tarefas, onde eu tenho uma urgente, duas importantes, né? E aqui eu tenho 6, com 6, 12, com mais 2, 14. 14 não iniciadas. Na verdade, 14 média, na verdade. E eu consigo até mesmo ver os responsáveis pelas tarefas. Então, se observarmos aqui, ó, eu estou vendo que o meu usuário tem 3 atrasadas e 2 não iniciadas. A Adele também tem 1 em andamento, 2 atrasadas e 5 não iniciadas. Então, vamos conversar com a Adele. Quais são as tarefas que ela tem atrasada? Só clicar aqui que ele vai fazer um filtro sobre as tarefas não iniciadas dela. E aqui ó, eu consigo ver que é bate-papo, o teste bate-papo, o teste to-do. Aqui embaixo, agendar entrevista para a imprensa após o evento, Web Media Kit, serviço do carro para a PAT F, serviço de manobrista para o evento. Então, eu consigo ver as tarefas que ela não atuou, né? Não tratou. Aqui em cima eu consigo devolver o filtro, limpar o filtro, na verdade, né? E aí volto a ter a visibilidade das tarefas no geral. Caso alguém vá concluindo essas tarefas, veja que o nosso gráfico muda em tempo real. Então você pode ter uma reunião com a equipe, tá? E durante a reunião você ir atualizando essas tarefas para que o gestor ou a pessoa que está comandando a reunião, discutindo sobre, vamos dizer, o gerente de projeto que está analisando as tarefas, possa ver esse acompanhamento em tempo real, tá? Seja durante essa reunião ou seja no momento em que a tarefa for concluída. O recomendado é atuar nela no momento em que ela for concluída, tá? Esses planners podem ser criados conforme a sua necessidade. Então, eu tenho aqui também uma agenda, um menu chamado agenda, onde eu tenho um calendário e posso criar a tarefa diretamente nesse calendário. E até mesmo caso eu queira, eu posso copiar esse calendário para que ele se transforme num calendário do Outlook. Então, clico nos 3 pontinhos, clico em adicionar plano ao calendário do Outlook, ele vai criar um calendário para a gente, tá? O meu usuário aqui, com o nome que eu defini, então plano de eventos, defino uma cor, outros calendários e clico em importar. O que que ele vai fazer? Ele vai criar um calendário para a gente, tá? Com essas informações, ó. Então aqui, ó, evento de despesa, modelo 3D, tudo isso que eu adicionei, que veio lá do plano. Tá? Eu vou desmarcar porque eu não quero que o meu calendário fique com tanta informação. É só para exemplo. Beleza? Voltando lá para o quadro, a gente tem lá o resumo das nossas atividades. Porém, o que eu queria reforçar para vocês? Tiago, o que é melhor? O que eu devo usar nesse período? Eu devo usar o Planner para controlar minhas tarefas ou devo usar o To-Do?
Pessoal, eles não são ferramentas concorrentes, eles são ferramentas que se completam. Se vocês observarem, aqui em atribuído a você agora, eu tenho aquela tarefa chamada teste bate-papo. Por quê? Porque o To-Do, ele centraliza apenas as tarefas que são de sua responsabilidade, tá? No Planner, eu consigo ver as tarefas de todo mundo. Eu vejo as tarefas aqui, ó, da Adele, vejo as tarefas aqui de outros usuários, tá? Da Megan. Tenho a possibilidade de ver todas as tarefas. Tenho outros grupos também aqui, ó. Por exemplo, um grupo chamado Reparos. Nesse grupo aqui eu tenho um fazer backup, configurar firewall, formatar servidor. Tá? Eu tenho N outras ações, criar formulário de update. Tenho tarefas concluídas aqui que eu poderia me arrepender. Mas essas tarefas aqui eu consigo ver somente no Planner, exceto as tarefas que eu sou responsável, que aí nós poderíamos ver dentro do To-Do. Então, em atribuído a você no To-Do, você verá todas as suas tarefas. E concluindo uma dessas tarefas, tá? Você também estará concluindo essa tarefa lá no Planner. Eu posso clicar sobre ela e até mesmo ver de onde ela está vindo. Eu vejo que eu devo concluir ela até o dia 16 de abril. Eu tenho lá uma lista verificadora dentro dela, ó, que eu posso concluir antes. Então, teste 2. Eu posso também modificar esse prazo. Ele vai mudar lá no Planner para a gente, tá certo? Então, muito cuidado. O que você mudar aqui, você está mudando no Planner. Além de adicionar anotações, tá? E visualizar diretamente no Planner. Então, clicando aqui, ele já me redireciona para o Planner diretamente para essa tarefa que está integrada ao meu To-Do. É muito legal essa experiência porque eu tenho uma plataforma integrada em qualquer local. Beleza, pessoal? Então, concluindo aqui a tarefa, ele conclui para a gente também lá no plano, é o plano de evento, ele concluiu a tarefa do teste bate-papo, né? Que foi a tarefa que a gente criou. Beleza? Muito legal, muito simples. Eu gosto muito dessa experiência. A próxima ferramenta que eu queria mostrar para vocês seria o Teams, que é a nossa ferramenta que tem carregado essa transformação digital. Por quê? Eu tenho a possibilidade de continuar gerindo as minhas atividades, né? Eu posso usar o Office para controlar a equipe, para controlar os meus projetos, ter todo esse roteiro, mas eu preciso também me comunicar com outros colaboradores, compartilhar documentos com outros colaboradores. E aí o Teams ele ajuda muito nesse cenário. O Teams ele pode ser acessado via navegador, né? Então, página de boas-vindas. E aí nós temos a possibilidade de usar o chat. Usando o chat, a gente já conversa com alguns usuários. Por exemplo, eu quero falar com o Alan. Então, olá, Alan. Eu vou tirar essa notificação da tela. O Alan ele está offline. Veja que a notificação dele aqui, o status de disponibilidade está como offline. Mas a gente consegue falar com ele quando ele ficar online. Se eu quiser saber, forçar, né, essa visualização de quando ele ficar online, eu consigo marcar aqui, ó, no botão notificar-me, notificar quando disponível. Ele vai me avisar quando o Alan ficar online, para que eu possa falar com ele. Veja que aqui ao lado nós temos também a notificação de entrega. Ele mostra que a mensagem foi enviada, tá? Mas quando o Alan vê essa mensagem, quando ele visualizar, nós teremos a notificação de leitura. Então, o status que ela foi vista, beleza? Ele poderá responder a minha mensagem, poderá curtir, poderá, é, vamos dizer, interagir comigo, né? Bem simples, eu consigo ver que ele curtiu minha mensagem, consigo ver que ele estava digitando, posso salvar a mensagem dele, tá? Entre outras coisas que são interessantes no nosso dia a dia. Aqui eu posso enviar anexos também para o usuário, seja um anexo do computador ou anexo do OneDrive. Essa mensagem também, caso seja uma mensagem importante ou uma mensagem urgente, eu consigo categorizá-la dessa forma também. E aí a gente ganha muito tempo e também personalização com esse tipo de recurso. Se eu precisar agendar uma reunião com aula, é uma dica que normalmente eu faço, eu digo ao pessoal, é que você também não precisa nem mesmo ir no Outlook para fazer isso, porque dentro de um chat mesmo, eu tenho aqui um botãozinho chamado agendar uma reunião. E isso nos permite criar um agendamento com o Alan. Eu posso já definir um título aqui,
e consigo marcar uma reunião com ele. Posso convidar outros participantes, então, se for pessoas de dentro da organização, eu consigo pesquisar aqui de forma simples, e se for alguém de fora, é só colocar o e-mail completo desse usuário, que a gente já vai ver ele como um convidado e eu poderei, vamos dizer, mandar um e-mail diretamente pelo Teams. Aqui ele vai receber um e-mail com um link de reunião, podendo participar desse bate-papo, né? No caso, uma reunião igual essa que estamos fazendo, compartilhando tela, abrindo câmera, caso necessário, possibilitando N maneiras de se colaborar, tá? Se eu quiser falar com ele diretamente, eu tenho a opção chamada de voz ou chamada de vídeo. Então, eu poderia iniciar já uma chamada com ele. Se eu quiser também, eu consigo adicionar outras pessoas e transformar essa conversa em uma conversa em grupo. Eu vou chamar aqui o Ligo, e clique em adicionar. Ele vai criar um grupinho com nós três e quando eu mandar a primeira mensagem, ele vai permitir que a gente crie aqui, ó, um grupo com um nome. Nesse lápis aqui, eu consigo definir o nome para esse grupo. Eu vou chamar de grupo Cloud. Pronto. Então, criei o grupo chamado Grupo Cloud. Nós podemos colaborar aqui nesse grupo, agendar reuniões com essas pessoas, fazer toda a interação que eu precisar. Passando aqui para o menu Equipes, nós temos aquela nossa característica de uma ferramenta colaborativa, porque ele não vai servir apenas agora para se comunicar, mas também para compartilhar documentos, para usar de uma maneira como um fórum de discussão. Por exemplo, eu tenho aqui uma equipe chamada Relatórios Mensais, que é um exemplo que eu costumo dar, tá? Nessa equipe chamada Relatórios Mensais, eu tenho mensagens aqui de outros colaboradores, como por exemplo da Miriam, que mandou uma mensagem aqui para a gente com o seguinte texto: gerentes regionais, atualizem os seus relatórios regionais com os seus números de vendas de fim de mês até o dia 10. Obrigado. Então, a gente poderia curtir essa mensagem dela, tá? Poderíamos ter uma outra reação, salvar a mensagem com uma mensagem importante, tá? E quando uma mensagem é salva, ela vai aqui para cima com mensagens salvas e eu posso buscar depois. Poderia também aproveitar aqui e encaminhar por e-mail para alguém. Eu vou curtir mais uma vez e clicar aqui, ó, em compartilhar com o Outlook, que mais uma vez é uma experiência integrada que nós temos. Clicando nesse botão, ele já abre uma caixa do Outlook, onde eu posso mandar por e-mail essa mensagem. Então, o Teams ele não vai isolar você apenas para falar via chat ou falar através de reuniões. Na verdade, não. Você consegue mandar essas mensagens por e-mail também, sejam de pessoas de dentro da empresa, porque eu preciso que ele trate um ponto específico sobre esse relatório. Então, clico em enviar e ele vai enviar essa mensagem aqui para esses colaboradores, beleza? Aqui também eu posso responder essa discussão específica dela, mas eu posso também iniciar uma nova conversa aqui embaixo, pessoal. É muito tranquilo, porque o Teams ele nos permite esse tipo de interação, tá? Aqui embaixo eu posso iniciar uma nova discussão, uma nova conversa, mas eu poderia responder diretamente aquela thread, né, aquela conversa específica, tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero atualizar o relatório que ela pediu. Vamos buscar o relatório aqui no menu Arquivos. Aqui em cima, para caso você não conheça, tá? Nós temos o menu Arquivos, Anotações de Reunião, que são complementos de uma equipe, tá? São outras possibilidades de colaborar dentro dessa equipe. No menu Arquivos, eu posso subir todos os arquivos que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Então, os principais relatórios que eu uso, as minhas apresentações, os documentos, os formulários, tudo que você usa no dia a dia, você pode carregar para aqui para esse ambiente, clicando no botão carregar, ou subir no arquivo diretamente, ou a pasta, ou criando novos documentos. Eu posso criar novas pastas, né, estruturar isso aqui da forma que eu precisar e criar também documentos vazios, tá, para começar a trabalhar por aqui. Qual vantagem? Eu não preciso ter nada instalado em meu computador, pois eu estou usando aqui o navegador mesmo. E se eu quisesse, por exemplo, atualizar o documento da França, tá?
clico aqui no relatório de vendas da França, vamos dizer que eu sou responsável por essa área, e aí eu tenho aqui os relatórios de vendas, onde eu vou fazer uma atualização aqui nesse documento. Veja que ele abriu, nesse documento não, perdão, nessa planilha. Veja que ele abriu o Excel online, pessoal. Ele abriu o Excel sem que eu precisasse abrir nada em minha máquina. Isso aqui está dentro do Teams. Eu, mais uma vez, não precisei sair do Teams. E ele já abriu em modo de edição. Se eu der um Ctrl, Shift, setinha para o lado aqui, ele já funciona alguns atalhos, onde eu vou copiar essa linha completa e vou colar essa linha também. Vamos dizer que eu queira fazer uma fórmula aqui só para atualizar esse meu formulário, essa minha planilha. Eu vou chamar de soma e vou selecionar a área que eu quero fazer a soma. E depois vou fechar essa área, beleza? Então ele já fez o cálculo para a gente. Vou chamar aqui essa outra célula de total e temos aqui o que a gente precisava, vamos dizer assim. Beleza? Toda a formatação, o que eu precisar, nós teremos aqui de forma bem intuitiva. Os valores, se forem atualizados, isso vai refletir na nossa fórmula, tá? E aí, caso eu precise que o Alan, né, o Alan que eu disse que ia nos ajudar nesse momento, apoie também nessa atualização, eu vou clicar aqui no menu Conversas, que fica aqui em cima, Conversa, e vou mencioná-lo nesse documento. Eu vou escrever o símbolo de arroba e escrever o texto Alan, né, escrever o nome dele. Vai aparecer aqui a opção de mencioná-lo como sugestão, e eu já vou dar um backspace só para ficar o primeiro nome. Alan, me ajuda com, opa, com esse relatório, beleza? Então, mandei a mensagem para o Alan diretamente pelo documento, então não precisei sair. O Alan vai receber a notificação lá, ó, dizendo que o Thiago mencionou você em um documento. E aí, se ele clicar sobre essa notificação, ele já será direcionado para essa planilha especificamente, para essa conversa, tá? Onde ele está naquele canal chamado Relatórios Mensais, em uma conversa que eu falei com ele, que eu iniciei com ele. E lembra do documento que ele estava editando, que eu estava editando? É só o Alan clicar aqui sobre o documento. Eu estou com o Alan aqui em outra janela, que ele iniciará a edição também desse documento. Então teremos dois usuários editando simultaneamente a mesma planilha, tá? Eu estou aqui, eu voltei para minha tela com o meu usuário. E aí, se vocês observarem, pessoal, o Alan agora, ele vai aparecer aqui uma outra célula, onde ele estará editando simultaneamente comigo. Ele vai carregar aqui rapidinho. Veja, então, eu estou com a minha célula aqui, a verdinha, e aqui a roxa eu tenho o Alan editando também esse documento. Então, se ele quiser se inscrever aqui juntamente comigo, modificar alguma coisa, o que ele fizer, tá, vai refletir nos dados dessa planilha, tá? Vai ser refletido nesses dados. E nós podemos editar simultaneamente essa planilha. Não temos um botão salvar, apenas salvar como, pois o que for feito aqui, ele é refletido para o salvamento automático. Ele não tem essa opção de salvar. Porém, todo o histórico de modificação é preservado. O que for editado, ele cria o que chamamos de versionamento, podendo assim restaurar quando necessário, tá, pessoal? Não se preocupem com essa questão dentro do SharePoint, dentro do Teams, tá? Acabei de editar, posso simplesmente fechar. O Alan vai lá na conversa em que eu estava e ele poderá responder, tá? Então ele vai responder lá a conversa, dizendo que atualizou, feito. E aí, ó, eu verei aqui a mensagem dele, dizendo que foi, foi atualizada a planilha. Eu vou lá em cima agora em outra conversa, que foi a conversa com a Miriam, dizendo que o, o relatório foi atualizado, tá? Então, só clico aqui em responder. Vou escrever feito também, para não perder muito tempo. Dou um Enter. A Miriam também vai receber a notificação dizendo é, que eu respondi uma mensagem dela. Então, é bem intuitivo esse tipo de experiência, pois todo mundo consegue
Independente de onde esteja, sem precisar estar ligando um para o outro, conversar e colaborar entre os mesmos arquivos. Se eu precisar me reunir com essas pessoas aqui dessa equipe chamada Relatórios Mensais, eu tenho um botãozinho chamado Reunir Agora, que permite que a gente faça uma breve reunião, tá? Uma reunião instantânea com os membros dessa equipe. Eu vou clicar em permitir, tá? Permitir meu microfone. E ele vai aqui, ó, abrir a minha câmera, vai perguntar se qual a pauta dessa reunião. Eu vou chamar de teste bate-papo e clico em reunir agora. Se eu quiser agendar, eu tenho um botãozinho chamado agendar uma reunião, tá? Ou eu posso até mesmo mudar a câmera. Mas eu vou clicar em reunir agora. Veja, pessoal, que eu tenho a possibilidade de ativar meu microfone, bloquear a câmera caso eu queira, desbloquear. Temos também aqui ao lado o, os botões para convidar outros membros. Então, o Alan ele faz parte dessa equipe. Eu poderia simplesmente clicar no botão dos três pontinhos pedindo para ele ingressar. Isso nos permitiria chamar ele para essa reunião, que é o que eu vou fazer agora, tá? Dentro do Teams dele, ele vai receber uma chamada pedindo para ingressar nessa reunião. Então eu vou aceitar e ele vai ingressar com a gente também. Ingressando, nós veremos agora que eu tenho dois participantes nessa reunião. Se eu quiser, eu posso compartilhar a tela, igual estou fazendo com vocês, compartilhar uma apresentação específica. Posso também, até mesmo, pessoal, compartilhar um PowerPoint com os usuários, né? Se eu quiser compartilhar minha tela ou janela, ele vai aparecer para a gente os monitores que você tiver conectado. Então, eu tenho dois monitores aqui nesse momento e ele vai me permitir fazer essa apresentação. Caso eu queira, eu posso até mesmo conceder controle a algum usuário dessa reunião. Então, eu quero que o Alan mexa na minha máquina. Eu posso clicar lá em cima do botão conceder controle, que eu poderei definir quem será a pessoa que terá controle na minha máquina, tá? E aí ela vai poder mexer juntamente comigo no meu computador. Durante a reunião também, o que é importante vocês fazerem é sempre clicar no botão iniciar gravação. Isso ajuda muito para quando outras pessoas que não puderam assistir a reunião consigam assistir depois. Então, vou fazer já isso agora nessa reunião também. Os participantes, eles são informados que a reunião está sendo gravada, vocês não podem gravar sem informar aos participantes. E aqui em cima eles verão as políticas de privacidade, tá, do Microsoft Teams, informando que ele tem todo o direito de não ser gravado caso ele não queira. Só que ele precisará sair da reunião para que isso não aconteça, já que essa reunião está sendo gravada, tá? As políticas de privacidade permitem que o usuário saiba quais são os direitos nessa gravação que ele tem. Tá? Caso ele queira ler, pode clicar em ler ou simplesmente clique em ignorar para estar concordando com essa gravação. Aqui nos três pontinhos também, além de iniciar a gravação, que foi o que eu fiz agora, nós temos também as anotações da reunião, tá? Onde eu posso fazer aquela nossa famosa ata de reunião, que é uma coisa muito comum hoje em dia. A maioria das reuniões a gente tem aquela ata para anotar os encaminhamentos, e eu posso aqui iniciar essa ata. Então, a ata do dia 9/4, né? 04/9. E aí, escrevo alguns tópicos aqui, por exemplo. Posso até mesmo inserir uma imagem, caso eu queira. Inserir uma tabela, inserir uma citação. Então, alguém falou alguma coisa na reunião, eu posso fazer a citação, dizendo quem falou. Inserir uma tabela, como eu disse. E aí, isso vai me permitir ter uma ata bem completa. E o melhor é que essa ata vai estar disponível para todo mundo durante a reunião ou ao final dela. Eu não precisarei mandar para o pessoal essa minha ata, tudo bem? O que eu fizer na reunião, o que eu anotar, isso já vai estar pronto para o pessoal. Acabou a reunião, é só clicar em parar a gravação ou simplesmente sair da reunião. Se eu sair da reunião, também a gravação é interrompida. E o melhor, tá? Eu não preciso mandar aquela ata para ninguém, aquela ata que eu acabei de fazer para ninguém, nem muito menos a gravação. Por quê?
Isso tudo é feito em background, isso é feito na nuvem, sem a dependência do meu computador. Eu não preciso subir isso, enviar para ninguém. Já vai estar aqui a gravação que está sendo renderizada e as anotações também já estão aqui, tá bem? Veja que se eu clicar aqui em anotações da reunião, eu sou direcionado para outra página onde eu visualizarei essas anotações. Não somente eu, mas como outras pessoas que participaram da reunião ou pessoas que não participaram, tá? Voltando lá para a postagem, ele está terminando de renderizar essa gravação. É bem rápido, pessoal, não demora muito. Mesmo reuniões mais longas, essa gravação ela fica prontinha rápido. Mas eu tenho aqui outras reuniões que eu fiz, tá? Kickoff, por exemplo, onde eu tenho a gravação. E aí nessa gravação, veja que eu consigo visualizar diretamente dentro do Teams, tá certo? É bem intuitivo, pois eu não preciso baixar nada, pois a gravação vai estar disponível aqui via streams para a gente. Tá? Ele vai trazer para a gente aqui essa gravação, informando quem gravou, quem organizou, o nome do canal onde foi gravado. Se eu compartilhei a tela em algum momento, ó, eu compartilhei um PowerPoint aqui, ele vai fazer a gravação até mesmo da minha tela que eu compartilhei e das câmeras também que estavam abertas juntamente com o áudio. Então, isso tudo vai estar prontinho para você, sem que você tenha muito trabalho. Então, pode gravar um treinamento, pode gravar uma transmissão, pode gravar um suporte que foi feito, tá? E outras pessoas poderão visualizar isso posteriormente. Temos o link aqui, onde eu posso obter o link e enviar esse link para os membros da equipe por e-mail ou até mesmo mandar via chat para alguém, tá? E essa pessoa poderá visualizar essa gravação. Beleza, pessoal? Essas foram algumas das dicas que eu queria dar para vocês. Eu sei que foi um pouco corrido, teve muita informação. Para quem está começando agora a usar o Office, pode ter tido alguma dificuldade. Mas eu queria deixar esses momentos finais para que vocês tirassem algumas dúvidas, tá? A gente combinou que esse treinamento seria até às 16 horas. A gente vai esticar só mais um pouquinho, tá? Para esclarecer as dúvidas de vocês. Mas a ideia é que isso aconteça, tá? Isso está agendado já para todas as terças e quintas, com os outros, com outras pessoas que queiram participar também, ou até mesmo você que queira aprender mais um pouquinho, você pode vir e comparecer desse nosso momento de bate-papo com o trabalho remoto. Então, a ideia desse bate-papo da HSBS é, é apoiar as empresas que sejam clientes nossas ou até mesmo que não sejam nossos clientes, tá? Mas apoiar as empresas a passarem por esse momento de dificuldade, né, de trabalho remoto, para muitas dessas que estão tendo dificuldades, para que elas consigam passar de forma mais suave, tá bem? Eu vou ler algumas perguntas aqui, tá? Caso vocês tenham escrito no chat, para que a gente possa evoluir com essas dúvidas, tá? E eu vou aqui também é, ler essas perguntas. Só um minutinho. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Temos alguma pergunta para fazer? Que eu dei algum exemplo de algum cenário que vocês ficaram com dúvida? Pode fazer também, né? Tiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Isis. Tudo bem? Tiago, veja bem, eu até tentei fazer. Boa tarde, pessoal, também. Não sei se vocês vão me escutar muito bem, que a gente está com interferência aqui, que eu estou na fazenda, mas acho que vai dar certo. Eu tentei adicionar um contato de e-mail em um dos planners que a gente tem. São dois consultores que vêm à fazenda na programação deles, sabe? E eu não consegui atribuir a tarefa para eles. É possível fazer isso? É possível, tá? Oi? É possível sim. O que você precisa fazer antes é convidar ele a fazer parte da equipe do. Deixa eu só explicar, deixa eu tentar mostrar aqui um exemplo. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, por exemplo, um planner dentro de uma equipe do Teams. Eu não sei se você está usando o planner pelo Teams ou está usando o planner diretamente. Eu estou usando o planner diretamente lá. Entro na Diretamente página lá. inicial e clico no planner. Isso. Então,
Assim, Esse dessa forma, estou usando diretamente dessa para forma. aqui. Ah, certo. Então, essa pessoa, ela terá que ser um membro convidado, tá? Por exemplo, se ela não aparecer aqui como convidado, ela você não vai conseguir adicionar ela. Qual E onde é que eu faço o convite para esse membro? uma das possibilidades? Você pode tentar colocar o e-mail dela completo aqui, porém, dependendo da configuração da tua empresa, isso pode não aparecer. E aí, um outro caminho seria convidá-la a uma equipe. Exemplo, Hum, é, todo time, você tá- todo plano de evento, todo plano, ele tem que entrar em uma equipe de evento. Então, se você e pode fazer parte de uma equipe, então você pode criar clicando em uma equipe, e aí criar uma equipe base em uma empresa existente. Fazendo isso, poderá, vamos dizer, pode parecer Eu grande. também, eu também não consegui adicionar os dois como membros da equipe. São dois e-mails. Um e-mail do UOL e outro e-mail do Ah, então, Gmail. esse teu caso, ele pode ter sido Um e-mail da uma. UOL e um e-mail da Hotmail. Não tem problema, eles podem ser convidados para o Teams, mas o que pode ter acontecido aí? Pode ser que a tua organização esteja com algum bloqueio para convidados, tá? Então a gente pode verificar isso. Ah, você pode, eu não sei se no caso aí, Licença, só um minutinho, Thiago. tá bem. Você chegou a ver que tem algum bloqueio para convidados no Teams? Tirou todos. Thiago, Arthur, ele tirou todos os bloqueios. Ah, tá. Então, depois você pode testar se você consegue convidar ele novamente para uma equipe do Teams, porque se tinha algum bloqueio, isso é um dos motivos para ele não aparecer, você não conseguir convidar, na verdade, né? Então você vai em uma equipe, clicando em três pontinhos, adicionar membro. Sim. E aí Sim. lá você escreve o e-mail da pessoa completa. Sim. Ele Sim. poderá ser um convidado. No caso aqui, vai aparecer convidado e você Foi. poderá convidar. Tá bem? Então, tá bem. Eu tentei dessa forma mesmo, não consegui, mas como o Arthur ele já me passou aqui que conseguiu tirar todos os bloqueios, vou tentar de novo. E Tá certo. Tudo bem. não tinha. Certo. Aí a outra seria com relação ao planner. Se eu posso atribuir tarefas para membros para pessoas externas. A ligação cortou e eu acabei não escutando. Então, aí você pode atribuir tarefas a pessoas externas, porém elas têm que ser um convidado, pelo menos de uma equipe. Por quê? Se ela for convidada de uma equipe, exemplo aqui, eu acho que nessa equipe aqui eu sou um convidado de fora. Do costureiro dele, porque, enfim. Aí é o seguinte. Cadê o salão? Tá ali na sala. Alô, Thiago? Tu já Oi, usou já? Ah, pensei que a ligação. não caiu não. Eu vou convidar o meu usuário, clicar em adicionar, O ramal que a gente usava para não no conseguir. Provavelmente essa organização aqui também que eu estou usando é um ambiente de teste, tá? Ele não permitiu que eu convidasse. Ah, apareceu essa mensagem para mim também. Só que como Apareceu? tu já tirou o bloqueio, eu acho que eu vou conseguir. Tá bem. Nesse caso, esse Tá ambiente certo? de teste, ele não permitiu também. Mas o que aconteceria? Dentro da equipe, após convidar, eu poderei ir lá na equipe e adicionar aquele convidado como um membro de Hum, um plano. Só que talvez isso. você não esteja vendo o plano. Aí tem isso também. Exemplo, eu vou aqui em um canal que eu sei que tem um plano, esse aqui. Mark Sim. 8 Project Teams. É isso mesmo? Eu Patrícia já usou vou qual dentro foi? do Teams e adicionar uma tarefa com esse convidado. Para esse convidado, vamos dizer assim, ou atribuir a responsabilidade para esse convidado. Porque se eu for diretamente no Planner, ele não vai aparecer. Foi, eu Eu teria tentei que. diretamente do plano e não apareceu para atribuir função para.
tarefa para a pessoa de e-mail externo. A gente conseguiu tranquilamente para os colaboradores aqui da empresa, Uhum. mas para adicionar e-mail externo a gente não conseguiu. Segunda pergunta, se a gente tem que Tá bem. cadastrar como usuário convidado. Tem que estar cadastrado. É como o Arthur disse aí, tem que ser um usuário Exatamente. convidado mesmo. Certo. Foi a orientação que você passou com relação a adicionar primeiro uma equipe no Teams, para depois aparecer lá no Planner, né? Isso, e depois poder adicionar ele como um responsável lá no planner de uma tarefa. Certo, entendido. Uhum. Tá bem? Tá Então, bem, se muito precisa de obrigada. teste, você, caso tenha dificuldade, fala com a gente que a gente tenta ajudar. Tá Ah, bem? sim, Thiago, e também para. Eu tentei fazer estava fazendo um treinamento com a colaboradora aqui, tentei acessar o e-mail, o computador dela pelo compartilhamento de tela, mas não consegui. Eu via o cursorzinho, mas não conseguia mexer em nada na tela do computador dela, como você tinha feito no último chat. Entendi. Isso também é um comportamento normal e funciona via navegador ou até mesmo via aplicativo. É, não sei se pode ter alguma peculiaridade na máquina dela, algum antivírus que pode ter achado que isso não era um comportamento comum, mas pode ser visto mais de perto mesmo, porque não é uma coisa bem tranquila de fazer, esse acesso remoto. Entendi, entendi. É que eu Tá bem? cheguei a fazer, Arthur chegou a fazer um teste da máquina dele para mim e ele conseguiu. Quando eu fui É, tentar fazer no dela, eu não consegui. Eu compartilhava a tela, mas eu não conseguia ter acesso à edição do documento, por exemplo, que você mostrou. entendi. Mas ela clicou em conceder controle, vamos dizer, em solicitar Sim, controle, porque sim. tem essa opção. Eu perguntei para ela se estava aparecendo, para ela poder autorizar, ela disse que sim. Aí clicou, e só que eu não consegui mexer em nada. Entendi. Compartilhou a tela. Depois você pode tentar repetir esse teste novamente, porque não, como você mesmo falou, né? Você conseguiu fazer juntamente com o Arthur, mas Sim, com ela não conseguiu. Pode ter dado algum não. problema durante a execução. Uhum, tá ok. Tá bem? Tá ok, Thiago, obrigada. Nada, que agradeço. Tem uma dúvida aqui do Anderson, deixa eu ler aqui a dúvida dele. A principal resistência que temos do pessoal é que o Skype for Business não funciona direito com o Skype normal. Usava isso como desculpa para não usar o Skype for Business. Como está a integração agora com a convergência do Skype para o Teams? Excelente pergunta, Anderson. É gratuito, tá? O Skype for Business ele conversa com o Skype gratuito, mas o Teams hoje ele ainda não conversa. Mas a Microsoft já anunciou que no mês de abril essa interoperabilidade vai começar a funcionar, tá? É a possibilidade de dentro do Teams eu falar com alguém que usa o Skype gratuito. Então, isso vai funcionar agora no mês de abril. A Microsoft já anunciou como uma atualização emergencial também, né? Uma atualização importante. Existiam alguns pedidos disso. Muita gente usa o Skype for Business para falar com o Skype gratuito. E aí uma resistência de mudar para o Teams era que o Teams não fala com o Skype gratuito. Então a Microsoft já anunciou essa atualização que vai ser feita agora no mês de abril. Então, se os usuários tiverem com essa resistência ainda, informa que essa transição para o Teams ela vai ser mais suave, já que o Teams faz tudo que o Skype faz, desde gravar a tela, compartilhar a tela, agendar reunião, reunir agora, quadro de avisos, anotações de reuniões, N coisas, e eu digo que seriam coisas até melhores, porque a gente tem o chat persistente, a gravação da reunião não é na máquina, a gravação é na nuvem diretamente. Eu tenho uma área de colaboração. Então, o Teams ele tem mais recursos que o Skype, porém, uma dificuldade que algumas pessoas ainda reclamavam era essa, de não falar com o Skype gratuito. Então, já se prepara que no mês de abril ele vai começar a falar.
Oi, Thiago, tudo bom? O Skype. Ah, tá, desculpa. Thiago? Oi, pode falar. É o Alexandre, Thiago, tudo bem? Opa, Alexandre, tudo bem? Eu tô com uma dúvida. Na verdade, a gente já usa o Teams para muita coisa, o Planner, só que a gente precisa de um ambiente de administração dos usuários, por exemplo. A gente tem vários usuários em outros estados e precisa administrar o que cada um está fazendo. Eu vi que o My Analytics, ele me mostra um relatório do que foi, o que eu acessei, com quem eu conversei, quais e-mails eu troquei, mas eu queria saber se existe algum aplicativo que administre isso, por exemplo, que eu consiga ver o de todo mundo para um controle melhor da minha gerência, entendeu? Eles precisam saber exatamente quais os arquivos que a pessoa tá usando, até mesmo por controle de horas. O pessoal tem que mensurar quantas horas o colaborador trabalhou, alguma coisa nesse sentido. Tem algum aplicativo na Microsoft que faça isso? Ou tem algum outro aplicativo que a gente possa comprar com vocês e verificar essa informação? Porque eu vi que no My Analytics a gente consegue verificar essa informação, mas é nossa, né? O que eu acessei, com quem eu conversei, mas eu quero uma coisa mais global. Sim. Então, Alexandre, o My Analytics ele é individual mesmo de cada usuário, são insights que o usuário vai ter. De quanto tempo ele passa em reunião, de quanto tempo ele passa trabalhando com outros colaboradores, mas para ter um controle, vamos dizer assim, hoje o Teams ele tem uma ferramenta que a gente chama de Staff Hub, tá? Que é o Turnos, ele chama de Turnos aqui. Ele controla, na verdade ele não controla, ele precisa ser alimentado. Então, você consegue controlar as equipes, até mesmo turnos de trabalho, solicitação de férias, solicitação de troca de turno, onde eu crio nesse meu turnos a equipe de trabalho. Então aqui eu tenho a equipe Thiago e a Megan, e eu posso criar esses turnos. Porém, isso aqui eu vou falar em um bate-papo que a gente vai ter sobre voltado para o pessoal de RH, tá? É bem mais complexo esse ambiente, mas a gente consegue bater ponto aqui, como se fosse uma batida de ponto mesmo. Eu tenho Isso. É exatamente isso que a gente precisa. Pronto. É um timesheet mesmo. Isso aqui é um timesheet onde eu vou conseguir bater o ponto. Então, o usuário começou a trabalhar, ele vai lá no smartphone dele, vai ter um aplicativozinho que é do próprio Teams. Ele aperta o botão e começa a trabalhar. Quando ele quiser bater Opa. uma pausa, um descanso, ele aperta um outro botão de saída ou descanso. E aí, ao final, para você ter ideia de como é completa a ferramenta, eu consigo ter um relatório, uma visão de RH mesmo, uma visão de quem quer gerenciar isso. Eu consigo ter um Isso, relatório essa é exatamente a opção que a gente está precisando. quantas horas de trabalho cada colaborador teve. Então, até mesmo, se quiser, a gente consegue até mesmo pegar a localização do GPS desse smartphone e bater o ponto. Logicamente, Fica com tudo com geolocalização, né? geolocalização de onde ele bateu esse ponto. Então, é legal porque se ele se comprometeu a bater o ponto num evento X, no escritório, de casa, e aí tá batendo ponto na praia, assim, seria meio inviável acreditar que ele estava trabalhando. Então, meio que aproveitar dessa informação. Mas isso é um bate-papo que a gente vai ter ainda esse mês, tá? Eu não foi confirmada a data, mas é focado para pessoas que gerenciam equipes, focado para o RH, mas também para empresas que tenham essa necessidade. Então a gente vai divulgar ainda para esse mês esse bate-papo, ensinando como usar e aproveitar também os nossos clientes que quiserem usar, a gente vai apoiar na implantação. Isso, então isso já está no pacote do Teams, isso aí. Já está no pacote do time. Se tem time, já está disponível. Ah, não, já temos. Tá Eu bem? posso, se eu quiser dar uma olhada nessas coisas, alguma documentação que você possa me indicar para eu dar uma olhada, para Então, tentar dar isso é bem recente, tá, Alexandre? Então, não tem uma documentação muito pronta sobre isso. Você pode procurar no Turnos, se pesquisar no turnos. Turnos, ou State Hub, mas ele não tem uma documentação muito recente. Por ser uma aplicação muito recente, talvez você não encontre muito conteúdo, tá? Você pode Mas colocar aí no chat para mim os nomes que você está passando para eu poder dar uma pesquisada nisso? Safe Hub, eu vou escrever aqui no chat, É porque tá eu estou bem? no celular, entendeu? Eu não estou Tá, conseguindo digitar. sem problema, sem problema.
escrever aqui no chat, tá? Tá E ok. aí, só finalizando aí, o Anderson fez uma outra pergunta sobre o WhatsApp, está sendo muito usado, o Telegram também. O Office ele tem o Kaizala. A gente não vai explorar muito ele, porque ele não faz parte do pacote Office, mas o Teams ele pode ser muito usado nessa questão de conversas em grupo, tá? Ele pode ser usado como um WhatsApp mesmo, beleza? Pessoal, infelizmente o nosso tempo ele acabou por hoje, tá? Esse bate-papo vai continuar na próxima semana, terça-feira, quinta-feira também. Durante esse mês nós teremos esse bate-papo, tá? Então, caso vocês tenham outras dúvidas, pode escrever aqui no chat, a gente pode responder essas dúvidas depois, mas no bate-papo também da semana que vem a gente poderá apoiar nessas e outras dúvidas. Beleza, pessoal? Isso foi gravado, tá? Esse bate-papo foi gravado. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima mesmo. Muito obrigado, pessoal.